Começando mais um podcast de tudo um pouco. E hoje, como prometido, na companhia aqui do host 2, né? Não vou chamar de co-host, não. A palavra host é anfitrião, tá? Em inglês, por aí. Então nós somos os dois anfitriões da entrevista do podcast. E quem nos... O Rogério Senna, esqueci então o nome do homem, o nome do cara que é nosso também patrocinador aqui com a marca, com 25 anos, vai aparecer agora, vamos lá, Software Fibra, tá? Depois a gente manda aí o arroba para você seguir as marcas de Tudo Pouco, Maranguape Shopping Mall e o Software Fibras. E nosso entrevistado, presente nosso entrevistado. Rapaz, o nosso entrevistado é um grande amigo nosso, é conhecido já há muito tempo, certo? E é um cara que aqui em Maranguape é referência do agro, que é um Maranguape. Hoje eu vejo Maranguape, sempre teve essa veia do agro, porque nós temos águas, né? Temos terra, e para o agro desenvolver só precisa dessas duas coisas, terra e água. E o Almeida é um cara que conhece bem o campo, conhece bem a questão do agronegócio, tanto a nível municipal, estadual, nacional e internacional. É um cara bem polido nessa área, muito conhecimento, muita bagagem. Eu acho que ele é um cara que consegue agregar de conhecimento dele para repassar para essa questão dessa geração, nova geração de empreendedores do agro, certo? Que está desbravando o Brasil, desbravando o mundo. E a gente queria escutar você, Almeida. Seja bem-vindo. É bem-vindo aqui. Seja presente aí. De tudo pouco. Administrador e com experiência vasta na área de negócios ligados à pecuária, agronomia e etc, etc. Boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite, quero agradecer ao Demar, ao Rogério, pelo convite. Estamos aqui para discutirmos alguma coisa sobre agropecuária e agronegócio. Rogério, manda vir aí. Mandar uma para ele aqui. Paulada na cabeça dele para que a gente... Almeida, hoje o agro nós sabemos que teve uma queda em 2023, né? Uma queda boa a nível nacional, entendeu? E hoje nós estamos passando por uma crise no agro, muitas empresas aí com dificuldades, certo? Mas puxando aqui para nossa realidade, puxando aqui para o Maranguape, certo? Você vê o Maranguape hoje um potencial no agro, não seria na pecuária, na agricultura, na fruticultura, na piscicultura? Qual é que você, na sua visão hoje, o Maranguape no agro? O que é que ele poderia se espontar, se alavancar? Davi Ricardo, economista judeu, fala de um tipo de negócio que ele chama de vantagem comparativa. Quando você está em Maranguape, que é um município com características agrícolas, com cerca de 105 mil habitantes, é o último número do IBGE. Mas ele está numa região que abrange a região metropolitana, e você tem aqui aproximadamente 45% de toda a população cearense está na região metropolitana. Então, nas vantagens comparativas, e tendo a tradição e a condição climática que Maranguape tem, o agronegócio continua sendo ainda um bom negócio para Maranguape investir. Esse tipo tem alguma das culturas, né, que seriam mais vantajosas? Por exemplo, o mercado de acerola, Maranguape é muito forte. E que mais outras coisas? Gado também, Maranguape já foi uma bacia leiteira fantástica, perdeu isso porque é uma questão lógica, porque é uma cidade muito próxima e ficou mais urbana, os centros ficaram mais urbanos, né? Gado ficou difícil de cuidar, tem uma lógica no mundo todo, tá? Não dá para competir com outras economias na pecuária, né? Eu troco aqui agropecuária. Pecuária. No caso do Maranguape, é o seguinte, fazendo aqui um paralelo do atual com o período passado, o grande boom do Maranguape no agronegócio, que na época nem existia um nome agronegócio,
foi nos anos 60. Se você olhar, as duas cooperativas, elas são ali já do começo, final dos anos 50, começo dos anos 60, as duas cooperativas. Que é, só para atualizar, contextualizar, seria a cooperativa de leite, hoje a Leite Maranguape. Você conhece hoje, Cooperativa Agrícola Mista de Maranguape, que é conhecido como Leite Maranguape, Certo. e a outra é a Cooperativa Agrícola e Produção Maranguape. Essa não tem mais. Essa existe, mas não funciona a atividade agropecuária. Entendi. E elas conseguiram agregar para Maranguape todos esses municípios em torno de Maranguape. Se você vai na direção do Canidé, eles atendiam até Santa Quitéria. Eita. Se você sobe a Palmaça, eles atendiam todos os municípios do maciço do Baturité. Aqui, baixando aqui, Guaiúba, Pacatuba e boa parte de Fortaleza, que na época ainda tinha agricultura em Fortaleza, nessa região próxima. Então, as duas cooperativas cobriam. Tanto na parte financeira, adiantando dinheiro para o produtor rural, como recebendo toda a produção e beneficiando. Que era o grande produto dos anos 60, o algodão. 60 e anos 70. Seguido do leite. Isso. Era o ouro branco. Isso. Ele, o grande produto era o algodão, porque o algodão do Ceará, ele tem uma vantagem comparativa no mundo, sabe qual é? Só tem uma fibra no mundo de algodão melhor, número 1, antes de da produzida no Ceará. É a do Delta do Nilo, no Egito. Caraca. Então, a fibra do Ceará, devido ao sol, porque todo mundo sabe da concentração de sol, do clima do Ceará, então conseguiu ter essa fibra, durante esse período, essa segunda melhor fibra do mundo. Atrelado ao algodão, tinha o gado, porque um dos principais alimentos do gado é o restolho do algodão. Ou seja, a folha e a maçã que fica lá, e depois de colhido, retorna o caroço como alimentação proteica para o gado. Então você tinha esse... Balanceava rações. Isso, você tinha essa forma de trabalhar. Maranguape chegou a ser também, no mesmo período, o maior produtor de cachaça do estado do Ceará, porque tinha grandes plantios de cana. Tem vales no Maranguape que são extremamente preparados, do ponto de vista climatológico, para a produção de cana. E também a sobra da cana alimentava o gado. Uhum. Por isso que tivemos essa cooperativa aqui, ela é a primeira cooperativa de laticínio do norte e nordeste do Brasil, porque Maranguape produzia muito leite naquela época. Tipo C era... Isso, naquele tempo só tinha o leite tipo C. E com o final do algodão, a crise dos anos 80, a história do bicudo, e o problema econômico, porque outras nações começaram a produzir de forma muito mais tecnificada, que nós não tínhamos essa tecnologia. E juntou a parte política, e o bicudo, e a parte econômica, e também o êxodo rural. Nós não temos muitas áreas para ter algodão tecnificado. Você precisa de máquina, agora você não tem mais mão de obra como você tinha nos anos 60. Mas aí, voltando aqui uma coisa, Maranguape, do ponto de vista de produção agrícola, é um município extremamente estratégico e que tem as condições de produção. Voltando aqui à pergunta da acerola, como culturas, plantio de acerola. Tirando a acerola, quem é que dá outra renda para Maranguape, como 10 milhões mês, que é o número que eu ouvi falar? Voltando aqui na acerola. É verdade? 10 milhões mês sai de Maranguape? Entra em Maranguape com renda de acerola? Isso foi um número da Ceasa, isso eu não inventei, não. Isso é um número que me dado na Ceasa há uns 2, 3 anos atrás. Eu não sei se perdemos esse... Eu não tenho esse número aqui, mas se você pegou da Ceasa, o da Ceasa podemos pesquisar depois. Mas a gente pode pesquisar e chegar a um denominador sobre isso, né? Olha, na acerola tem... Inclusive eu quero fazer aqui uma lembrança a um homem muito especial para Maranguape, inclusive é seu tio, o Alfredo de Abreu. O seu Alfredo é um homem porque eu tenho a maior consideração. E foi ele que trouxe a acerola para Maranguape. Caraca, foi mesmo. Foi. Coincidência, né? Coisa de 40 anos atrás. Vocês combinaram isso? Não, ele gostava de trazer. Não, ele dessa letra. Não. Pois é. É interessante, né? As coisas. Ele era um homem bem Ele está vendo um fato. Pois é. O Alfredo de Abreu Machado é um homem visionário. Visionário. De outro tempo. Então, muita coisa foi feita nessa cidade e outras cidades cearenses
E até fora do estado do Ceará, por conta dele, ele ousou. Como tudo tem seu tempo, né? Um dia me perguntaram o que é que eu entendi de acerola como técnico agrícola. Eu disse nada, eu estava lá olhando o primeiro plantio, mas eu não estudei nada sobre acerola. Mas o seu Valfredo merece toda essa consideração em várias coisas. Eu estou falando, porque aqui nós estamos falando da acerola. A acerola, por ser um arbusto que se deu bem no Nordeste, é uma planta extremamente interessante. E a história que combina da vitamina C que tem nela e o interesse da Europa, dos Estados Unidos, das grandes economias por esse produto, por essa vitamina. Tanto que nós temos aqui no Ceará a maior fazenda orgânica de acerola do mundo. Caraca. Na Serra Grande. Na Serra Grande, administrada lá por uma empresa americana, de matriz americana. Multinacional. Aqui com o nome, eu acho que de Nutrilite, coisa assim, não perdoe aqui, Uhum. se não estiver dizendo, mas a matriz é Amway. E a acerola, Maranguape tem uma fama aí, dos dados, de ser o município que tem mais pés de acerola plantado no estado do Ceará. E é uma planta perene. E que deveria ser melhor cultivada. E como Maranguape foi um dos primeiros a ter, porque foi Maranguape e a Paraipaba, primeiro que trouxe. Quem trouxe para Paraipaba foi seu dono da EIT, fugiu aqui o nome agora, pai do Gilberto lá, Maurício Rola. Foi o Maurício que trouxe para a EIT, para Paraipaba, e o seu Valfredo trouxe para Maranguape. O seu Maurício trouxe logo 10 hectares para o Paraipaba, experimento. O seu Valfredo trouxe aqui Arrojado, viu? em torno de um hectare. A acerola de Maranguape hoje era para ter toda a tecnologia de ponta da acerola, seja da produção de muda. Maranguape era para ter uma variedade de acerola com o nome Maranguape. Criada sim, era para ter uma variedade aqui, Maranguape, para cultivar registrada, Maranguape. Nós não temos. Era para nós termos a melhor tecnologia, porque nós somos o primeiro município a ter acerola no Ceará. Mas esquecemos disso. A nossa acerola já era para ser transformada em suco, com a marca, sei lá, numa parceria com a cooperativa, com a marca Maranguape. Mas nós não temos isso, mas temos essa oportunidade. Quando você puxa para outros produtos, né? Você está me perguntando aqui na agricultura. Vou te dar aqui um outro dado interessante. Quando você for na cidade do Brasil hoje, tem no mínimo uma venda de um açaí, não tem? 1988, Zé Sucupira já esteve no Pará, trazendo um pesquisador do Pará para olhar as serras de Maranguape, se o clima Suportava. era bom para produzir açaí. Você vê como nós temos homens visionários que foi mostrado que o clima era bom. Mas 88 já foi o tempo que o Zé começou a entrar nas crises da economia e isso ficou para lá. Mas ninguém tinha uma visão que o açaí ia chegar em cada cidade do Brasil. O Zé Sucupira tinha. Porque quando ele mandou fazer esse estudo é porque ele tinha. Então, vamos dizer, você poderia estar produzindo hoje açaí, como pode começar a produzir. É sem volta o uso do açaí, como o da acerola está sendo sem volta. É um município bom na produção de goiaba. Por incrível que pareça, hoje está produzindo abacaxi. Tem duas fazendas de um mesmo proprietário, uma no distrito do Rato, outra no distrito da Lagoa do Juvenal, produzindo abacaxi. O melão foi testado aqui, deu da mesma produção, a mesma produtividade que dá lá no Apodi. Que plantar no Maranguape dá? Dá, isso. Melancia também já? Melancia também. Todas elas foram testadas aqui e o que foi testado deu legal. Também. Porque nós temos um clima bom. Almeida, só interrompendo, desculpa. Na sua visão, por que falta para o Maranguape decolar no agro? O que é que é tecnologia, investimento, ter investidores que acreditem nesse potencial? Eu diria que liderança. Liderança. Eu diria que liderança, porque tudo que é feito, ou bem feito, tanto para o bem como para o mal, tem alguém liderando para ser feito. E nós temos dificuldade de liderança para o desenvolvimento econômico. Nós já tivemos nomes e que estão vivos aí, nomes extraordinários. O seu Alfredo foi um dos primeiros homens na agricultura do Ceará. Foi o primeiro homem na acerola.
Ele empreendeu de várias formas. O Zé Sucupira teve pelo menos 18 tipos, Fenômeno. 20 tipos de negócio, de empreendimentos em Maranguape. E todos são empreendimentos que poderiam estar funcionando, e se alguém botar para funcionar, eles vão ser viáveis novamente. A questão também é a perda de tempo, né? Eles poderiam estar muito na ponta. Mas liderança, para mim, foi o mais difícil. Fator o primordial. fator principal. Só. Porque, quando você está no agronegócio, você tem 3 fatores de produção no agronegócio, como qualquer atividade, que é capital, trabalho e terra. Na indústria você não precisa ter quase terra, né? E no comércio você tem muito pouca terra para isso. Mas no agronegócio você tem que ter capital, trabalho e terra. Ou seja, dinheiro, pessoas e terra. Dinheiro e pessoas hoje, juntando, só responde pouco menos de 1/3 do fator produtividade. Tecnologia está respondendo por 2/3 da produção. Para vocês terem uma ideia, o Brasil levou 500 anos para chegar em 100 milhões de toneladas de grãos. E levou 23 anos para chegar em 330 milhões, ou seja, ele subiu 230 milhões de toneladas de grãos em 23 anos. Ou seja, a agregação da tecnologia na produção. Você falou uma questão, essa questão eu gosto de ser comparar com meu segmento, né? Prestação de serviço. No agronegócio você precisa de pessoas. Repete, por favor. Você precisa capital, né? Trabalho e terra. Capital, terra e trabalho. São os 3 fatores de produção. Eu queria deixar aqui que esse podcast acaba de tudo um pouco e direcionar mais o empreendedorismo. Eu sou apaixonado e amo essa área. E aí qualquer empresa, qualquer empreendedor, se ele não tiver 3P, que é processo, pessoas, certo? Processo, pessoas. Fala, meu Deus. Deu um branco agora, tá um branco aqui. Ponto não. Processo, não, pessoas, processo e produto. Produto ou serviço, né? Na verdade... Eu tô do telecom e o meu negócio é serviço. Mas se você não tiver o processo, as pessoas e o produto de qualidade e eficiência, e na minha visão, as pessoas em primeiro lugar, porque a empresa é um CNPJ lá, é uma instituição. Sem pessoas ela não toca, ela não funciona. Sem pessoas não existe. Não existe negócio. E seu processo também não vai, porque ou seja, se vai encaixar. Se você pegar o capital financeiro e a terra sem o trabalho, sem as pessoas, você não tem nada. Não tem nada. É o que nós temos, é o que eu vejo que nós temos em Maranguape. Nós temos terra, né? Mas não temos as pessoas para produzir na terra. Eu diria que se eu levasse aqui também para a área que a gente poderia falar sobre o composto mercadológico, que são os 4Ps. Você colocou aqui um processo de gestão. Correto. Estou colocando aqui um processo de marketing. Né? Produto, preço, isso. Local e comunicação. Né? Que nós estamos aqui discutindo um brainstorm, conversando sobre possibilidades de economia do agro no setor econômico do agronegócio, né? É específico. Tá? Nem tanto, eu diria, a falha da questão da comunicação, ou seja, nunca disseram que nós éramos excelência em vendas de acerola e que tínhamos potencial de mercado. Então ninguém veio atrás de plantar aqui. Porque se tivesse dito internacionalmente, já estava cheio de fazenda, como está cheio de fazenda de luz solar, de captação de energia solar. Isso. Então, há um bloqueio muito grande do que se fala nas todas as gestões públicas no nosso país. Eles falam ali dentro de resultados e esquecem de inovarem. Então, assim, Maranguape, de forma mais inteligente, deveria ter estimulado que há um potencial e há um mercado de acerola, trazer pessoas para cá e fazer aluguéis de terreno para produzir acerola, era muito simples. E aí a contribuição estatal era a parte de divulgar, fazer um projeto dizendo, estudando, trazendo aqui as Embrapas e o Sebrae, as instituições. E mostrar terra parada lá, tendo água para fazer isso, ela dá o ano todo. Eu tenho acerola, eu tirei esses dias de casa, eu tenho desde pequeno as acerolas que o tio Valfredo, vou chamar de tio, porque é assim que eu chamo desde pequeno. Trouxe, ele entregou ao meu pai, e meu pai foi um dos primeiros plantadores de acerola dessa cidade. E ele vendia 10 caixas por semana só para poder pagar o funcionário.
10 caixas por semana. Hoje a caixa está 170, segundo ele falou. Ontem ela deu 170. Assim. Na última vez que eu perguntei, eu estava 120 a caixa para entregar aqui pertinho. É. Eu não tenho vocação para isso. Mas se eu estou até vendo lá, se eu arranjasse um meio, eu entregava agora lá. Eu tenho 70 pés. Então tá dito aí, se você quer ganhar dinheiro comigo, venha cuidar da acerola que tá lá, 70 pés. Eu vou Esse acabar podcast derrubando é dinâmico, viu? né? Tudo. Então, assim, se você fala, chegaria, nós temos a terra, nós temos as pessoas que você vai tentar, se não traz, não importa. É para desenvolver o lugar, tente trabalhar as pessoas e nós temos a terra para alugar. E a acerola vai dar o dinheiro para o cara que não quer trabalhar e você aluga, bota um cara para trabalhar. Então, é possível. Eu viajei agora no Nordeste com o meu amigo Manuel Severo para ver uns eventos, desculpa esticar um pouco, mas eu fiquei pasmo com o faturamento que está a energia limpa. Todo canto o cara alugando terreno para colocar energia solar. Na Paraíba, é fazenda atrás de fazenda. Eu andando assim na estrada, andando 100 quilômetros de estrada do lado direito e do lado esquerdo. E os caras alugando e alugando caro. Tem gente ganhando 40 mil por mês para alugar hectares e mais hectares de energia solar. Então, o cara é a bola da vez. Eu pergunto, quantas fazendas tem energia solar aqui nesse município? Olha, eu não vou saber responder quantas tem. Não, eu estou tentando, eu estou cutucando aqui para... Mas que eu conheço, eu O posso. Rogério produz, ele pode até saber mais. Eu tenho para a empresa, todos os POP, hoje a gente tem um insumo muito caro que é a energia, né? Então, o data center nosso consome muita energia e tem os data centers dos repetidores que são os chamados POP, certo? Hoje a gente tem os off-grids e os... os on-grids, né? Que isso. você está produzindo on-grid. Você bota na rede para descontar. Isso. Hoje a gente tem uma produção em Amanari, no distrito de Pedra d'Água, certo? Próximo a Amanari lá. A gente tem uma usina muito grande, várias usinas ali na região do Manari, certo? A maior usina que eu conheço lá, dentro do Maraguá, é a usina que o menino do restaurante ali, o João Filho, então uma usina muito grande lá. Mas esse programa Mas dá muita fechandagem aí. Dá. Mas Aramatai tem uma usina muito boa. Pronto. Aí tem umas usinas pequenas, mas o potencial de geração é gigante. Como o potencial de produção agrícola. E ainda tem uma notícia, eu não sei com certeza, eu faço... Dá para plantar e botar a energia solar? Dá, Sim. dá. Tem que isso no mundo. Tem casos tanto para grande que inclusive para microprodutor. Voltando aqui só uma coisa, ó. Produção agropecuária em Maranguá. Se você pegar o mundo hoje, o PIB do mundo hoje, em torno de 104, 105 trilhões de dólares. O TT. Não tem mais bebê, não. É só TT. Então, em torno de 105 trilhões de dólares. A agropecuária só representa no mundo, primário dentro da fazenda, 4% desse produto. Do produto do PIB mundial? Do PIB mundial. Representa 4% dentro da fazenda. Quando ela sai dentro da fazenda, que ela circula no mundo, é beneficiada, tudo, ela sobe para 22% do PIB do mundo. Aí ela, vamos dizer, porque a diferença dela é que ela tanto é economia como é social. A indústria pode ser social só na geração do emprego. Entendeu? Uma agropecuária, porque ela é de sustentação. Não adianta tu ter indústria e comércio sem tu ter agropecuária, porque tu não tem vida. Então, ó, ela se transforma em 22%. Você tem que olhar os bons exemplos. Vou lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos representa 26% do PIB mundial. Desses 105 bilhões aí, os Estados Unidos tem 26. A agricultura dos Estados Unidos dentro do campo, eles tinham 2 milhões e 200 mil agricultores. Eles agora só têm 1 milhão e 830 agricultores. Dentro do campo, ela produz menos ainda de 1% desse PIB americano. Mas quando ela chega no hotel, ou seja, quando ela fecha a cadeia de agribusiness, ela chega a 13% do PIB americano. Sai de 1 para 13. Sai de 1 para 13. Ela se multiplica quanto aí? 1.300 vezes. 1.300%. A nossa não alcança isso aí. A nossa está longe, isso é muito longe. A agricultura brasileira dentro de campo, ela gira em torno de 7% do PIB. Nosso PIB deu 2 trilhões de dólares no ano passado. Olha aí como nós somos pequenos no mundo. Dos 105 trilhões de dólares do mundo, o Brasil contribui com 2 trilhões, vírgula, um pouquinho lá.
Mas é muito em relação à Não, é realidade. gigante, Nós somos o gigante sul-americano. Isso. Não, ele produz mais da metade do PIB sul-americano. É. Que é 3,7 trilhões o PIB sul-americano, o Brasil está com 2. Mas quando você compara, é o seguinte, o Brasil tem 13% da água doce do mundo. O Brasil tem mais água doce do que a China e os Estados Unidos juntos. Só que a gente não está se beneficiando. Chamada desse água recurso. potável, né? Isso, água potável. E o principal insumo de produção no mundo, número 1 é água. O segundo é energia. O Brasil já chegou a ter a energia mais barata do mundo e hoje tem a energia mais cara do mundo. Segundo os caras das cooperativas. Não, a energia é um caso excepcional. Eu aprendi, eu estava num evento na UCB, da Organização das Cooperativas, né? E aí eu aprendi que como é que o governo federal, o Estado brasileiro, certo? Ele dá concessão, eu produzo lá a usina, eles produzem a usina, produz a parque eólico lá, o parque solar, certo? E aí você não tem rede de transmissão para mandar essa energia? E o cara recebe o dinheiro. O Estado paga, porque como é uma concessão, ele fez o investimento e tem que pagar de acordo com a inflação, né? Cara, é um negócio doido, entendeu? Esse Aí mercado. deixa eu só voltar aqui. O PIB brasileiro dentro do campo, vamos dizer, 7% desse PIB, 7% dos 2 trilhões. Só que à medida que ele vai sendo transformado dentro da indústria e no comércio, ele já chegou a responder por 26, em 2013 agora ele ficou 24 e alguma coisa. Mas vamos fechar nos 25% do PIB brasileiro. Certo. Saiu de quanto? Dos 7% dentro da Pra 25. fazenda, quando ele se transforma, a gente chega nos 25%. Caraca. Mas se você comparar com os Estados Unidos, nós estamos muito longe Não ainda. cresce 4 vezes. Nós estamos muito longe. Então, E também tem aquela questão de como você... Como é que chama? Tu que é de pesquisa? De como você codifica isso também. E nós temos uma dificuldade ainda em número. não é confiável. Os Os nossos Estados Unidos têm um acompanhamento de número muito preciso e nós ainda temos dificuldade com o número. Os databases, ou seja, os bancos de dados, eles Isso. precisam. O Brasil e algumas outras instituições mais pobres, por exemplo, a América Latina, que poderia ser fortalecida com o Mercosul, etc., etc., não tem os mecanismos de montagem, de métricas. Isso, Dificultar. Você falou aqui que o Maranguape tem 105 mil habitantes. Eu contesto esse número, com todo respeito. Nós trabalhamos com 130, não foi? 130. Nós tínhamos... Era 120 mil o último censo e tinha uma previsão de 130. Eu não acredito que a gente perdeu de forma alguma. Nós fizemos foi aumentar. Como que o IBGE passa não sei quantos anos, o IBGE passa vários anos dizendo que nós temos ali ao redor de 130 mil habitantes. E de repente ele vem contar de novo, quase não dá 105. Mas aí... Então, nós temos dificuldade de métrica ou não Sim, temos. E a olho nu, a gente já percebeu que nós crescemos populacionalmente. Sim, você está vendo casa sendo construída o tempo todo e não tem casa desocupadas. Pois é. E a nossa taxa de natalidade não é igual da China. Não, mas nós temos a olho nu que Maranguape cresceu muito mais. Olha os carros que nós temos na cidade, olha o tanto de gente que a gente vê. Nós temos os empreendimentos que foram. Tem o próprio shopping aqui, ele tem um movimento dia, média de 5 mil, a média de 5 mil, é o número que eu acompanho. Então ele bate ali 80, já chegou a 120 movimento no início. Hoje ele bate ali seus 80, 90, 100 mês, porque tem essa sazonalidade. Né? Ele não é mais aquela novidade, mas ele continua com uma. Então, ele passou a ser da rotina. Né? Se eu tenho esse movimento de 100 mil, eu tenho uma cidade com um público muito superior. Não, e quando eu vejo as minhas métricas, eu vou contar para vocês. Os meus números de visibilidade aqui passa de 180 mil visualizações de 157 mil pessoas. Se 157 mil pessoas, juntando o que está dentro da minha, 60% é Maranguape. Então, eu estou dando um dado aqui. Então, nós temos uma população maior. E essa história de que há uma evasão, há uma migração, há um êxodo rural, sempre teve. Mas existe, como a mão de obra ela não quer mais, eu estou provocando você, para você nos dizer. A mão de obra ela ficou escassa. Se ela ficou escassa, a lei da escassez ficou a mão de obra mais cara. Aí os caras não querem pagar uma mão de obra melhor e mais cara.
Mas assim, se você monta um projeto de qualquer um de agropecuária com mão de obra e fazer com gestão, eu duvido que ele tenha prejuízo. O que você acha disso? Eu vou te dar aqui como exemplo. Essa empresa da Ceasa, o empresário lá da Ceasa, que comprou 2 fazendas em Maranguá. Uma, inclusive, foi vizinha aos meninos, teu sobrinho. Foi até da tia deles, acho que foi. Lá do Rato. Do Rato. E a outra foi dos Albuquerque, lá na Lagoa. E ele veio plantar abacaxi. E, se eu não me engano, ele resolveu plantar lá 1 milhão de pés de abacaxi lá na Lagoa de Juvenal. E é seco, Lago de Venal. Entendeu? E o abacaxi leva 18 meses para tu colher. Da plantio a colheita leva 18 meses. Você não faz isso aí à toa, você faz isso em cima de um estudo tecnológico, mercadológico. E ele conseguiu mão de obra, preparou mão de obra e ele tem gente trabalhando com ele. Então, o que acontece? Se tiver investimento planejado tudo, você vai conseguir também a mão de obra. Eu encontro uma garotada nova disposta a trabalhar. Eu vejo a garotada trabalhando agora de forma desorganizada. Porque todo mundo precisa trabalhar de forma organizada. E isso também é uma questão de liderança. Se eu lhe fazer... eu interromper aqui, ele já ia fazer a pergunta, eu vou cortar a pergunta dele. Eu tenho um amigo em Brasília, vou passar o vídeo para ele, Emerson o sobrenome do Emerson agora veio Brandetti. Ele tem uma pequena fábrica doméstica de sucos. Ele tem 4, 5 sucos que ele faz. E ele está tentando comprar de Minas Gerais e não consegue agora deu branco na... Maracujá. Maracujá é ouro. Sim. Maranguape tem como fazer esse ouro? Sim. Gerar riquezas? Testado e aprovado. Quem já fez, e o maracujá tem uma questão interessante. Ele não oscila como o preço da acerola. Ele tem oscilação de preço como qualquer produto agrícola tem, mas ele não tem aquela coisa de sai de 10 para 100. Não, ele não tem. Então, ela é uma atividade agrícola boa de se produzir e com mercado garantido. Qual o ciclo do maracujá? Ele começa a produzir do plantio à produção, a partir de 4 meses já tem alguma coisa, 6 meses está tendo uma produçãozinha, alguma coisa, e a partir de 6 meses aí ele começa a produzir e te dá 1 ano de produção economicamente bem durante 1 ano de produção. Depois ele começa a cair a produtividade. Aí tu tem que fazer uma escalada, Plantio, como é que se diz aí? Como é que seria tecnicamente para você ter uma produção contínua, com qualidade e números para manter o teu mercado, o teu cliente? Então seria, nisso aí que você falou, você teria como é que chama? Você tem um calendário de produção. Hectares, para você... Você tem um calendário baseado em que é que você pode produzir, o tempo que você pode produzir e a quantidade que você pode produzir. Então você faz um chamado calendário agrícola de produção. Na minha mente aqui, para eu continuar com os meus clientes vendendo aquela minha quantidade sempre sem faltar, eu teria que ter tantos hectares. Isso, de acordo. Aí chegou na baixa, eu limpo ele, renovo. Você renova, porque quando esse aqui estiver começando a cair, esse outro aqui que vem próximo dele já tem que estar dando aí a produção. Aí quando terminar o ciclo, aquele ali... Quando terminar o ciclo desse aqui que você plantou lá, já está entrando para substituir, já está substituindo. Aí eu já limpo aquele ali e já boto de novo ele. Isso. Tá. Aí vamos para... Diga, pode ser. Não, pode continuar. E aí a questão de controle de pestes desses... O Brasil... A questão do defensivo, né? A palavra certa é defensivo. Rico papo, viu? O defensivo agrícola, ele tem que ser encarado da mesma forma que o antibiótico é encarado na medicina humana. É o seguinte, a humanidade não consegue viver mais sem antibiótico. Ele é uma bênção da humanidade. Depois da pandemia é um negócio que explode mais. O que acontece é o seguinte, é a forma de você usar. Porque para usar qualquer defensivo agrícola, tem que se usar de forma técnica. Por quê? Além dele ser caro, ele pode te dar 2 tipos de prejuízo se não for usado da forma técnica definida. Tanto pode te dar um prejuízo na saúde, como pode dar um prejuízo econômico. Nenhum dos dois é interessante para ninguém. Por isso que ele precisa de um controle técnico, mas ele não pode ser rechaçado.
Se você entrar nas páginas da FAO, que é o órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, tem claramente mostrando, seu defensivo você já perdia de cara 30% dessa produção que nós falamos aqui, de 3 bilhões de toneladas de grão, seu defensivo, de cara você já perdia um terço dela. Então, é necessário isso, ele é necessário, mas usado de forma técnica. O que eu vejo, Edemar, hoje eu tenho uma pequena propriedadezinha, e o que eu vejo é a questão do planejamento. Então vamos esconder do leite, rapaz. Do planejamento. Ele botou energia Não, solar. foi energia, eu tive que providenciar e precisava uma necessidade também, né? Na necessidade a gente vai forçar, né? O ser humano é assim, ele trabalha na pressão, né? Na necessidade. Você tem necessidade de fazer uma coisa, você vai lá e faz. É on-grid? O vídeo já tá na rede, porque armazenar é inviável, armazenar. Tá pagando as outros pontos. Pago tudo. Hoje o nosso custo de energia é zero. Mas você tem CPF. Não é zero porque tem 10% lá. Tem CPF para faturar também? Não, a gente como... Você já consome tudo? A usina consome tudo. A gente tá nos planos de colocar uma usina para vender para nossos clientes corporativos, né? Sim. Entendeu? Aí é outro modelo que a gente vai na frente. É outra conversa. Mas o que eu queria colocar. Quando o Almeida fala, e você faz a pergunta bem da produção de maracujá, né? Para o cara fazer isso, só precisa ter duas coisas, certo? Duas coisas. É a terra, certo? E a coragem de trabalhar. E o ingrediente principal, planejamento, orientação. Não é técnica, é gestão. Porque ele precisa entender que para ele entregar todo tá dentro da gestão do planejamento. Isso. Mas às vezes o cara é técnico bom vou falar da parte técnica, a parte técnica de plantio, que tem que plantar lá, tem que adubar, tem que fazer. Mas ele tem que planejamento. Rapaz, o cliente quer comprar. Estratégia de gestão, e aí tá dentro da estratégia de gestão tá o técnico, né? Isso. Porque ele precisa entender isso aí. Ele precisa entender isso aí, porque como é que ele vai produzir? O cliente dele vai fechar o contrato, não, mas geralmente os clientes corporativos fecham o contrato no supermercado, no restaurante, vai fechar um contrato e ele precisa de consistência. Todo negócio precisa ter consistência e ter garantia que vai entregar, né, o produto lá. E aí, eu acho que falta mais essa questão, não é gente nem para trabalhar terra. Terra não é problema. Terra temos muito. Tem muito, entendeu? O que falta mais é a questão de gestão, planejamento, certo? E incentivo, entendeu? E resolver o problema dessa cadeia, porque o agricultor, ele não consegue, ele tem uma limitação, ele só consegue produzir. Ele não consegue produzir, plantar, colher, adubar, ir lá no comércio, vir aqui na cidade e vender. Ele não consegue, é inviável. E o agricultor vai participar dessa cadeia todinha é difícil no mundo todo. No mundo todo, né? Tem um português que fica esqueci o estado que ele fica nos Estados Unidos. Ele é o maior produtor de leite individual do mundo. Pra vocês terem uma ideia, Luiz Girão, o maior produtor do Ceará e a Ceará. Cada um produz em torno de 30 mil quilos de leite Luiz por dia. Girão é o da Betânia? Luizinho da Betânia. Pronto. O Luizinho produz 30 mil quilos de leite por dia. Betânia tá para a Betânia. Tá aí, a Betânia é um excelente. Rapaz, Almeida, faça isso para patrocinar aqui o podcast. O Luizinho é meu amigo, rapaz. Pois é. Do meu pai. Mas eu quero pegar aqui. O Luizinho produz. Irmão do dono do shopping aqui do Sérgio. Trazer seu Sérgio Luizinho aqui. Então, ó, o Luizinho produz 30 mil quilos de leite por dia. O Luiz Bittencourt produz, sabe quanto por dia? 60 vezes 30. Meu Deus. Ele produz 1.800.000 litros de leite por dia. Em português? O português, radicado nos Estados Unidos. Ele tem 13 fazendas. Caraca. E ele botou o primeiro laticínio agora. Então, ele está manufaturando o próprio... Isso, agora que ele entrou no ramo de laticínio. Por quê? Porque ele disse que não conseguia ser nada além de produtor. Agora um dos filhos começaram a assumir, um dos filhos foi treinado para a área industrial e entrou para ser beneficiador de leite. Ele continuou fornecendo leite para outras indústrias, mas o filho está com uma indústria, pegando parte da produção dele, entendeu? Para se desenvolver na indústria, porque ele não teve condição dele ir para a indústria. É o mesmo caso nosso agricultor. Porque a fazenda te toma, no mínimo, 12 horas por dia. É o mínimo do mínimo. A maioria do agricultor trabalha mais de 12 horas por dia. Começa 5 da manhã. Aí você tem dificuldade de arrumar o produto aqui ao mesmo tempo e passar e ir para o comércio fazer ela. Por isso, agora você precisa fechar. Hoje existe uma ideia de fechar
as cadeias curtas do agronegócio. Porque você tem cadeias longas. Não vamos falar sobre ela, vamos falar para cadeia curta. Por exemplo, vou pegar aqui tu com a tua acerola. E tu pode utilizar ela de lá e ela já sair numa bandejinha com aquele sulfilme para a gôndola do supermercado. Então chama-se cadeia curta. O produtor, Vai direto. com alguma coisa aqui, com alguém no meio aqui fazendo um trabalho para ele mesmo aqui, um prestador de serviço qualquer, já entrega ali no supermercado. Chama-se cadeia curta. E isso é uma ideia do supermercado brasileiro. Se você tirar o agronegócio de dentro do supermercado, ele vira lá, sabe o quê? Uma sucata. O supermercado é um dos cantos melhores que você entra hoje, com ar-condicionado, bonito, limpo, não é? Tira o agronegócio de dentro do supermercado, que ele vira uma sucata. É. Então, por isso que eles estão dando ênfase hoje em querer aproximar o negócio. É muito bonito chegar no supermercado e olhar aquela parte da fruticultura. E eles investem. Né? E a mágica do lucro no supermercado é comprar bem os hortifrutos granjeiros, né? Que aí inclui comprar bem a carne, comprar bem o frango, comprar bem as frutas, legumes. as verduras, o ovo, comprar bem. Porque o hortifruti granjeiro, Ele gira muito, né? o hortifruti granjeiro, principalmente o hortifruti, ele para ter uma perda entre o produtor e o consumidor, uma perda de 40% é uma perda previsível. Ela pode passar disso ou diminuir um pouco, mas essa aí é previsível. Você que já foi Já fui no supermercado, você eu sabe conheço. desse tamanho. Então, por isso, essa cadeia é uma cadeia curta, e quanto mais você encurtar ela, vamos dizer, o supermercado do Maranguape, se ele pegasse o maracujá, o mamão, a banana, vindo aqui de Maranguape a 10 quilômetros, a 15 quilômetros, a 20 quilômetros dele, é muito melhor do que ele pegar um vindo do Tianguá, o maracujá vindo do Tianguá, 300 quilômetros. Do que ele pegar a banana vindo do Apudi, 300 quilômetros. Entendeu? Então é chamada cadeia curta. E isso precisa de liderança e gestão. Agora, vamos com um barulhinho ali chamando, me tirou a atenção, mas é assim mesmo. Podcast de tudo um pouco. Comigo hoje aqui, o Rogério Sena, inaugurando a co-participação, na verdade, participando como anfitrião junto comigo, nosso entrevistado, Antônio Almeida, administrador, principalmente na área de agronegócios, pecuária e afins. Gente, o papo está muito legal e a gente tem muita conversa ainda, não tem tempo para parar. Eu fico muito feliz porque o assunto está fluindo de uma forma muito legal a proposta do podcast é VOD, Vídeo on Demand. Significa que a pessoa vê quando quer e vai parando, vai volta, e outro dia alguém diz. Né? Eu já tenho aqui algumas marcações que eu vou mandar para alguns amigos dizendo, tu tá nesse, tal minuto, que é para as pessoas... Né? Vou mandar lá pro Luizinho, ó, falamos de ti em tal minuto. Aí ele vai olhar, o resto depois vê. Então, é assim que se constrói constrói uma rede de relacionamento. Né? E você que está aí, por favor, dá uma curtida, tá? Segue a gente nas redes sociais. Comenta alguma coisa, valeu, né, Almeida, dá um... Não gostou, se gostou. Se gostou. Não gostei não, não dê para baixo não, né? Só que se gostou. Se você não gostou, fica na tua, fica tranquilo. Mas né? Quiser, tem uns caras do YouTube, né, às vezes, rapaz, pode dar o dislike também, entendeu? Principalmente hoje tem muito, Almeida, eu não sei se você tá muito criar um canal para você, tem muito YouTube na área do agronegócio, eu vejo muito, acompanho alguns, né? E os caras, deu seu dislike. E eu gosto que é os caras lá da fazenda, aquele cara bem simplesinho, entendeu? Eu acho massa. Não tem dislike, não. Deixa eu... Aí você vai dar um like e vai botar assim. Se você quiser saber alguma coisa de plantar algo, diga, eu quero saber, escreve, eu quero saber, tá? Aí que a gente vai pegar pelo private message, pela mensagem direta por você, no seu nome, e o Almeida vai falar com você sobre o que é que você quer. E aí ele passa para você um pequeno textinho dizendo quais são os tópicos para você seguir. Por exemplo, se você quer plantar alguma cultura, acerola, maracujá. Estou falando de maracujá, que maracujá realmente é um ouro. É um ouro. Né? E a acerola também. E tem outras coisas. O mamão, me parece que também é uma cultura muito boa. Por exemplo, o mamão foi tão de ponta no Maranguape
e por falta de tecnologia e de gestão, o mamão trouxe as doenças do mamão para Maranguape. E isso inviabilizou, teve pessoas que perderam tudo em determinado momento. Por isso nós estamos sem produção. Mas aí a tecnologia avança, você já tem sementes hoje que resistem a determinadas doenças que não resistiam há 10 anos atrás. Sim, já foram trabalhadas Entendeu? em laboratório, Então, o DNA melhorado. Como também você tem áreas que nunca foi produzido mamão. E essa área que está Tá distante, virgem, né? que não foi produzido mamão, ela é ideal também para produzir mamão. Tá. Entendeu? Cutuca ele com pimenta, tu que gosta de pimenta. Não, É. porque teve uma febre de pimenta. Maranguape chegou a produzir pimenta para o Japão. Hoje nós temos uma produção grande de pimenta, não tem, ô, Medeiros? Tem até micros Não, agroindústrias, tem nessa área? Ela não é micro grande, ela é uma produção pequena, mas tem inclusive uma agroindústria de pequeno porte no Penedo, no Jardim, naquela região. Tem outras pessoas que fazem algumas coisas. Sim, Maranguape teve na liderança do Coronel Hélio Braga, estava estabelecido acho que na Paraipaba também, e ele veio trabalhar em Maranguape a história da pimenta, que é a nossa pimenta que nós chamamos de malagueta. Hélio Abreu Braga, né? Ali do Colomijuba. Isso, ele era o primo do Minandi, não sei bem como é a família dele, mas é muito ligado ali aos meninos. E o Hélio tinha uma empresa que exportava pimenta para o Japão. Japão para a Europa. Maranguape tem referência, Maranguape tem grife. Né? O Maranguape Tem história, o Maranguape foi o primeiro produtor de café para abastecer as províncias, cara. O café foi produzido primeiro em Maranguape. Não foi Baturité, não? Não. Eu jurava que era Baturité. Maranguape não ganhou um ramal de trem à toa. Porque o trem vir passar dentro da tua cidade é uma coisa, mas tu ter 6 km de ramal de uma estrada de ferro naquele tempo, com toda a tecnologia hoje, estão botando uma dificuldade para fazer 6 km de ramal para Maranguape. Dá 11 porque viria pela assim, quebraria ali do coisa e viria na estrada, aumentaria aí para 11 quilômetros no lugar. Mas, naquele tempo. Mas naquele tempo, é viável isso aí, não é questão política. Naquele tempo, com toda a dificuldade tecnológica e o cara conseguir 6 km de ferrovia para dentro da tua cidade, porque tu tinha produto para exportar, produto agrícola, então não tem que discutir uma região dessa, né? O turismo rural faz parte do agronegócio. E o que é que o Maranguape tem de turismo rural? O que é que o Maranguape tem de turismo? Tem até um caso seu, você está no meio, o Rogério falou agora há poucos dias. Foi quando vocês criaram aquele negócio... O meio da mata, a marca, né? Meio da mata. Meio da mata. Vocês pensavam no agroturismo naquela época? Não. Qual era a pretensão? A pretensão era só o turismo de aventura e o turismo ao ar livre. Né? Era usando a serra como principal produto, serviço. Né? Serviço. Mas a gente tinha também o interior para levar trilhas. A gente pensava em ir para o interior para conhecer fazendas através de grandes travessias. Chegamos a levar, aliás, eu já estava afastado, Célio Filho levou franceses para tomar banho em lagoas, comer peixe na beira do Marizeira, andar de bicicleta, andar de cavalo e andar de quadriciclo. Entendeu? Então vocês indiretamente pensavam no... Sim, o evento chama-se esporte ao ar livre. Correto. Turismo ao ar livre. Turismo ao ar livre lembra tudo. Então o Célio Filho pegou quadriciclo, cavalo, comer peixe e banho quente na lagoa escura. Rapaz, os franceses... altos diretores de uma empresa distribuidora de café brasileiro lá na França, na Europa toda, aqui os casais ganharam um pacote para vir para o Nordeste, um dia foi em Maranguape. Rapaz, foi uma felicidade, esses caras ficaram assim, nossa, eles tomaram um banho numa água morna, com cor escura, totalmente diferente de qualquer lugar. Que eles não conheciam. Né? Tu imagina um fluxo de pessoas para vir para cá, para o Marizeira, para ir para uma bancadinha, tipo as pessoas vão comer caranguejo na praia. Eu não vejo dificuldade em criar esse tipo de coisa. Nós já temos esses balneários. E foi pensado pela Ânia Ribeiro, há muito tempo atrás, vários nichos. Foi o Marcelo Silva, agora eu vou falar aqui, tá? Pensado na gestão do Marcelo Silva, a Ânia Ribeiro, secretária do Tasso Gereissati na época, criou um projeto de turismo fantástico. Infelizmente, ninguém botou para frente. Que pegava vários núcleos, Amanari, Itapebussu,
outro lado do município, porque o Maranguape tem a bifurcação indo para a Lagoa, está vindo aqui para a Serra, subindo aqui para Lages, Marizeiras, e vai Almácia, até Almácia, né? Uhum. Então, todas essas vias aí traz fluxo. E hoje está maior ainda. Então, nós temos uma beira de estrada que, se você viajar o Brasil todo, você vai ver beiras de estradas com produtos turísticos, de eco... turismo de aventura, né? É. Então, tem os meninos que colocaram ali pertinho aquele passando para casa, um restaurante com O Pesque Pague. Não. O Pesque Pague também, é uma Pesque coisa Pague, que eu não sei porque eu acho que gestão do menino da ladeira. Ainda tem, né? Tá funcionando. Tá, mas talvez não ficou tão organizado. A gestão parou um pouco no tempo, né? Pode dar uma... Cansou, né? Ele precisa ser revitalizado, né? Tudo. A gente tem que renovar. Então nós temos várias coisas, né? Que se ligam ao agronegócio. Como é o nome daquele cara da fazenda aqui, o senhor que tem um hotel fazenda? Era o seu Gacês. Gacês. Ele criou um hotel fazenda que realmente foi uma cor de ponta, né? Foi. Então, para a época era uma inovação, um negócio monstruoso, né? Nós temos uma coisa que tem a ver. O papo tá rico pra caramba. E a gente é para ouvir mais e cutucar. Tem que cutucar mais ele. O grupo, tá, de turismo de cavalgada. Fala aí, onde você anda? Como é que você enxerga isso? O que é que ele pode consumir dos lugares, além da cachaça, que a negada gosta que só? O nosso turismo de cavalgada, ele é diferente do turismo de cavalgada em outros estados. O daqui ele é feito simplesmente, ou é uma festa religiosa, ou é uma comemoração de amigos. Ele não é voltado para negócio, ele é voltado... É local, né? Local. Ele é meio local. Mas ele é uma oportunidade, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem várias áreas que você tem ele mesmo como turismo. O cara paga para estar nele. Tem um cara aqui em Caucaia agora que está fazendo um empreendimento, e ele tem um terreno rural aqui e ele tem um negócio na praia. Me parece dar 6 quilômetros. Ele me disse que o negócio vai ser assim. Ele disse, olha, quem quiser ir para a praia a cavalo, ele vai aqui de cavalo lá para a praia, mas ele não volta no cavalo. Ele disse, ele tem os outros serviços na praia, disponibiliza carro para ele voltar. Ele disse, mas porque a nossa forma é que você chegue na praia, a cavalo. O equipamento da praia de cavalo. Ou seja, é uma coisa que ele está tentando inovar. É o cara do sindicato, Sindigel, eu não sei bem qual é o sindicato dele, não, mas é um sindicato ligado aí à indústria. Ô, Almeida, eu vejo que nós temos 2 sindicatos hoje em Maranguape, né? O Sindicato Rural, Isso. Que é apoiado pelo Senar, Senar? Que é o sindicato ligado ao empregador. Certo. Porque, vamos dizer, ao dono da propriedade. Ao dono da propriedade, isso. E nós temos o sindicato da agricultura familiar. Que é vamos dizer, que a maioria são pessoas que não têm terra, ou são poceiros. Pronto. E temos o sindicato dos trabalhadores rurais. Beleza. Baseado nessa informação, hoje, na sua visão, certo? A agricultura familiar e a agricultura patronal, essa questão que é o dono da terra, tem como fortalecer, ser fortalecido, eles dois trabalhando junto porque o que eu noto é que nós temos uma questão de divisão, porque tu tá na tua terra, eu tô na minha, mas a terra tá subutilizada. O que tu falou, Eldemar, a terra tá subutilizada. Por que é que se eu não tô produzindo nada, por que eu não chamo alguém que queira trabalhar? Rapaz, produz aí, tu me dá aí o percentual aí da produção. Ele vai responder para você. Fácil. Vai ter essa questão aí. A tua pergunta é muito boa, é o seguinte. No mundo desenvolvido, a gente fala mundo desenvolvido, a gente fala da Europa, de uma grande parte da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, Canadá, aquela região no Oriente de Israel, inclusive o mundo árabe é muito unido nessa questão. Gigante. Essa dicotomia, ou seja, essa divisão só existe na América do Sul. É toda nossa. Entre agronegócio, o nome agronegócio e o nome agricultura familiar. Voltando aqui só para explicar. Até 1957, o nome agribusiness não existia. Certo. Ele é um neonome a partir de 57. 2 pesquisadores de Harvard
o Ray Golden e o... esqueci o nome do outro agora. Os dois, o Golden, esqueci, depois entrega. Quando eles foram olhar, eles descobriram que a agricultura não era mais só agricultura. E a fazenda antiga, ela produzia tudo. Ela produzia o produto primário, transformava ele, comercializava ele e comprava de fora o que faltava aqui dentro. Mas tinha produto que girava só dentro da fazenda mesmo. Mas agora ele se tornou o que os franceses chamam de filery. Ou seja, ele se tornou a cadeia agroindustrial. Então eles foram olhar, não, a agricultura é só isso aqui, mas essa outra aqui depende dela e esse outro aqui. Por exemplo, o restaurante depende quase 100% do agricultor aqui. 100%. Então, aí eles criaram o nome Agribusiness. Eles tiraram o nome Agricultura e foram para o nome Agribusiness. Quem traduziu para o Brasil foi o Ney Bittencourt de Araújo, presidente de uma empresa chamada AgroSéries. A AgroSéries é uma das maiores empresas de tecnologia de semente do mundo, criada por um brasileiro. E o filho desse brasileiro, do Secundino, do agrônomo Secundino, que é o Ney Bittencourt, o Ney traduziu o nome Agribusiness para o Brasil e na época ele nem traduziu, ele transliterou. Agronegócio. Não, ele transliterou ainda como Agribusiness, depois mudou para agronegócio. A universidade brasileira, quase que no geral, para dominar o nicho dela, então ela começou a criar uma apartheid nesse negócio. No mundo todo ele é unido. No mundo todo, o pequeno agricultor, o médio e o grande, ele é unido, porque ele sabe que desunido ele não funciona. Como em qualquer setor, em qualquer área. Como em qualquer setor. Agora, no Brasil tem esse problema. Aí um dia assim, não, isso aqui não é, isso aí é agronegócio, isso aqui é agricultura familiar. Tudo é agronegócio. Na hora que a tua acerola está lá dentro, ela é agricultura. Na hora que ela sai de lá, que é transformada num suco, ela agora entrou na cadeia do agronegócio. Ela é indústria. E principalmente, vamos dizer, na hora que ela chega... Na hora que a tua acerola chega em forma de polpa, ela já virou indústria, né? Aí ela chega naquele menino que vende ali na praça para nós, quando a gente pede lá uma vitamina, um negócio. Pronto, ali ela fechou uma cadeia. Então, ela é agronegócio, ela foi produzida aqui no agricultor, transformada aqui industrialmente e comercializada. Então, agronegócio é isso aí. Produção até o comércio. Eu fiz a pergunta, Edemar. Eu fui para um evento no Rio Grande do Norte, certo? Um lançamento das marcas da agricultura familiar. Nós fomos reunir com os chineses no Rio Grande do Norte. A gente teve com os empresários chineses lá. E aí, muito pessoal da agricultura familiar, a gente conversando, o Almeida é muito comunicador, né? E o Almeida, mas quando fala pro pessoal da agricultura familiar, que eles são do agronegócio, cara, é meio que tu escrava eles. Tá entendendo? É um negócio, eu não entendi aqui não, o Almeida foi me explicar. É cultural. Sabe? É cultural. Então, isso são rótulos. São rótulos. Nós temos, para tudo no Brasil, as pessoas, quando não conseguem conciliar, ela joga rótulos. Isso. Tá? Então, é muito comum, o jogador tá fazendo sucesso, mas ele ganha dinheiro, aí o cara dá um rótulo aí. É aquele pirangueiro. Né? Então, a gente já tem na cultura. Então, o cara começa a sobressair, é ladrão. Então, o Brasil tem essa mania de criar desunião. Isso é cultura nossa. Infelizmente, isso acontece, é uma realidade. Você está explicando muito, muito bem. Né? Então, isso acontece. E aí, quando existem algumas coisas. Nós temos dificuldade de mão de obra por culpa de várias coisas. E as pessoas, às vezes, dizem que é só da mão de obra. Sabe? Aí, essa inquietude de querer um culpado, fica essa briga. O empresário diz que não tem mão de obra e a mão de obra diz que não é paga do jeito que deveria ser. Entende? Então nós temos, sempre tem algo, se você de fato quer ter resultado, negocie bem que o barato não sai caro. Então traga alguém, qualifique. Não, combinado é isso que eu falei. Falou barato. O combinado não sai caro. Se você quer fazer algo, busque alguém, qualifique-o. Mesmo que ele vá embora melhorando, mas qualifique para você ter resultado. Enquanto ele estiver sendo qualificado e tendo resultado, você vai gostar. Então essas coisas são... Eu aqui sempre digo, eu tenho muita dificuldade de mão de obra? Não, de bonificar.
certo? Por conta dos meus horários. Mas não é só a sua dificuldade, não é só você que tem essa dificuldade. Todo micronegócio, todo negócio pequeno, ele tem a dificuldade, porque não tem margem para poder criar uma empresa grande, que nem uma Então, empresa meu expediente aqui é 4, no máximo 6 horas, para poder viabilizar. Eu não tenho 8 horas de trabalho. Então, se não, eu não vou conseguir construir o mínimo necessário para ser feito. E a gente trabalha muito home, nós temos uma abertura tranquila, mas isso não é o ideal. Eu preciso dar mais injeção. Isso é uma realidade que eu estou falando minha e que acontece em todos os setores. A gente está falando aqui de uma agência de publicidade, a gente está falando de tecnologia, de um programa de comunicação, com alguém que tem 40 anos que começou aos 18, fazendo tudo isso e tem essa dificuldade. Então, para outros setores, como a agricultura, também é a mesma coisa. Então, assim, é difícil também conseguir fazer a mão de obra ser paga diante das dificuldades, porque falta gestão por culpa de várias coisas. Não é só porque o cara não se preparou para a gestão. Há N fatores. Ele não te deu aonde buscar essa qualificação. Ó, eu vou te dar um dado. Samuel Pessoa é economista da Fundação Getúlio Vargas. E o Samuel disse, ele numa entrevista agora, ele disse, olha, a produtividade do operário brasileiro só é 20% da produtividade do operário americano. E aí você vê o seguinte, tem vários fatores ao redor. Se eu puxar aqui para a agricultura, Estados Unidos tem 1.830.000 agricultores. O Brasil tem 5.070.000 agricultores. Os Estados Unidos produz, hoje, ao redor de 600 milhões de toneladas de grãos. O Brasil, 330 milhões. Aí, 20% de produtores, ele tem o dobro de produção. Não, vamos pegar aqui. Vamos 30%. Vamos fechar em 2 milhões do Brasil em 5. Então, eles têm 40% dos produtores do Brasil e produz quase que o dobro da produção do Brasil. São aí, mais o eficientes. que acontece? Mas tem mais tecnologia, não? Não, isso. Eles têm por trás do trabalhador um investimento muito grande. Que o Brasil não costuma ter. Vou dar aqui um exemplo. O clima brasileiro, quase na sua totalidade, ele é quente. Isso. Se você estiver dentro de uma indústria americana, vou puxar para a agricultura. Dificilmente, é impossível um tratorista americano não estar dentro de uma cabine com ar-condicionado. Entendeu? O Brasil ainda fabrica tratores, na sua maioria, sem ar-condicionado. A produtividade de um trabalhador de cima da máquina com ar-condicionado no clima normal, conseguindo pensar e fazer detalhe, é totalmente diferente do nosso tratorista com a poeira batendo no olho dele, não é? Sim. 40 graus. Isso. Cabeça. Então são esses fatores que fazem diferença. Aí o cara diz assim, mas a China é o maior produtor agrícola do mundo. A China passa de 600 milhões de toneladas. A China tem 200 milhões de agricultores. Ou seja, estão tudo agricultores familiares. A grande produção da agricultura familiar. Eles têm 130 milhões de hectares. Do pequeno agricultor, né? Pegando o conceito. Só que o pequeno dele tem, no mínimo, o quê? O maquinário e eu vi o Rogério. E o nosso não tem. O cara não limpa de enxada de mão, como o nosso agricultor do Nordeste limpa de enxada de mão. Ele não limpa Ele limpa no pequeno tratorzinho. Isso, ele tem um pequeno tratorzinho que limpa lá. Vamos dizer, ele tem meio hectare de terra para que ele produz, mas ele tem uma máquinazinha de colher, ele tem uma máquinazinha de plantar, ele tem uma máquinazinha Cara, tem uma máquina lá para colher arroz. Eu nunca tinha visto plantação de arroz. Então, o governo faz isso com ele. Vamos dizer, o governo não, o Estado incentiva isso, facilita de chegar nisso. Então, mas tem uma necessidade enorme, né? Tem. Porque de 1 bilhão e 400 milhões tem que gerar. De boca. Tem que ter. Você tem que fazer esse tipo de investimento. Não vai morrer. Mas o agricultor brasileiro, ele é um agricultor invocado. Para ter ideia. O mundo produz quem descobriu a soja foi a China. Mas a China só produz aí 15 milhões de toneladas de soja por ano. E o mundo produz em torno de 350 milhões de toneladas de soja por ano. Sabe quanto é que o Brasil está produzindo? 157 milhões. 50% quase. Ele é o maior produtor de soja do mundo já, o Brasil. Entendeu? O mundo produz 1 bilhão de toneladas de milho. O Brasil chega lá com 130 milhões de toneladas. Ou seja, 13% do milho do mundo o Brasil produz, cara. Nós somos ele é um gigante. Nós somos um gigante. Agora,
eu vou morrer e não vou ver esse país do futuro. Não vai ter. Não vai ter. Ó, Vamos ver. porque esse nosso agricultor que faz isso aí, que recebe crítica da televisão, Da mídia. que recebe crítica de ambientalista, esse cara era para estar sendo condecorado. Esse cara era para ser o nosso herói, mano. Porque ele foi produzir basicamente em terra onde não se produzia nada. Aquelas terras nobres de São Paulo, que já se produzia, essa terra aqui perto das praias, tudo isso já se produzia, os caras produziam um pouco delas, eles investiram um pouco delas, e foram para ter, foram formar uma terra. Por isso que o Brasil importa muito adubo, porque eles foram formar uma terra que não era produtiva. A nossa indústria. Mas era terra plana. Ó, o que é que eles ganharam? Na geografia. O Brasil Clima. O Brasil tem uma empresa que planta, beirando hoje, 700 mil hectares. É a SLC do Rio Grande do Sul. É. Eu acho que em 22 Tá na fazendas. bolsa de valores ali. Conglomerado gigante. O Brasil tem a margem deve estar aí. É bom, quatro- estou precisando A- comprar a- umas ações de algumas Ó. empresas seguras. A margem é uma empresa que em 1970 ela era uma pequena empresa lá no Rio Grande do Sul. Hoje ela tem mais de 400 mil hectares de terra agrícola. Entendeu? Gigante, cara. Tem um cara, era a Imagem, Grupo Com Futuro, acho que é o segundo maior agricultor do Brasil. Ele foi para o Mato Grosso, levado pelo tio, André Maggi, dono da Maggi, ele foi como parceiro. E aquele negócio, chegamos para morar debaixo de um barracão, ninguém tinha casa, a gente armou um barracão aí, põe a surquilha, põe lona, põe não sei o que, e fomos ficando e trabalhando. O cara hoje, ele é individualmente, né? Porque, por exemplo, a SLC está no... É um grupo gigante. Né? Ela está lá na bolsa. Tá. É um E SA. ele só chegou agora, há poucos dias, eu não sei. O cara estava com o maior produtor de soja do mundo, individual. Ou seja, agora o cara já desce na fazenda de jato, sai de jato, porque não dá mais tempo também estar andando de carro, né? Para administrar esse negócio todo. Não, para visitar as fazendas são enormes. E é distância gigante, né? É. Aí então, ó, eles são um gigante, aqueles caras, eles eram para ser condecorados, eles não matam a terra. Por que eles não matam a terra? Aquela história do estrago ambiental. Não existe estrago ambiental com eles. Por quê? Porque a terra é a principal máquina que eles têm para produzir o que eles produzem para atender o mercado que eles têm. Se tu chegar em qualquer produção de soja lá, tu vai encontrar um solo coberto com no mínimo 20% de matéria orgânica. Ou seja, palhada do material está lá cobrindo para a chuva não levar. A chuva leva menos terra do produtor de soja do que da nossa serra aqui. É. Porque como a nossa serra é íngreme, ela leva mais coisa. E a nossa serra aqui, ela tem uma grande... 1 metro e pouco, ela tem toda a estrutura geologicamente de Mata Atlântica. Então, pedras de granizo, aquela que, se você vê umas Solo, pontinhas... Não, se você tirar ali, você vai para o Rio de Janeiro, olha para o Rio de Janeiro, e se você cavar ali 1 metro, você vai ver a mesma pedra do Rio de Janeiro. Então, eu vi no deslizamento, aquele que teve, vi as estruturas todinhas, né? Eu tenho filmado, não sei nem onde é que está, ver se eu e o Carlos Antônio fomos ver, depois que saiu saiu a deslizamento das terras, ficou as rochas. As rochas, claramente, igual parte do Rio de Janeiro já perdeu o tecido, digamos assim, a terra. E Já ficou, nós passa de tempo. Muito, ficou. Né? Hã? Até passando do tempo. Não sei, quanto tempo deu aí? Hã? 1h08. Olha, 1 hora e vamos, 8, temos mais aqui 1 hora e 8, vamos fechar, né? Por hoje. Não, vamos aqui mais uns 5 minutos aqui para a gente fechar. Então aqui, agora eu vou fazer uma pergunta para mexer com o agronegócio, não tem nada a ver com o agronegócio, mas é o seguinte, você conhece algum número, se não tiver, fica para a próxima, do mercado de pesca? E tem a pesca de água doce e a pesca de água salgada. Em Santa Catarina existe um mercado, indústrias enormes. Inclusive eu conheci engenheiro de lá que o cara compra máquinas para poder fazer o enlatado dos sardinhas e salmões e etc. Ele, quando quebra, ele tem que construir A piscicultura você está falando, né? Não, é a indústria de mar, por exemplo, mar.
O Ceará tem uma escola de engenharia de pesca. Uhum. Né? Nós temos uma escola de engenharia de pesca, como temos várias escolas de agronomia. Né? E essas faculdades geram para agricultura e geram para piscicultura aqui, ou então para pesca, né? Pesca de nativa, né? Pesca nativa, não sei se o termo é esse, pesca de alto mar, não a pesca de canoa, mas a pesca de grandes barcos. Tem alguma ideia disso? Não, eu não tenho o número, mas tipo assim, o Ceará é o maior exportador de lagosta do Brasil, dos itens. O Ceará é hoje o maior produtor de camarão. No Nordeste, o maior exportador, um dos principais produtos da pauta de exportação hoje é o camarão. Entendeu? E temos um peixe que não é natural do Ceará, do Nordeste do Brasil, tá dizendo, que é a tilápia, que é um dos carros-chefe da produção em água doce. Em água doce da agricultura do Ceará. Que está invadindo o mar, né? Já identificaram ela sendo invadindo o mar. Já identificaram ela se criando dentro do mar. Foi. Se adaptou já. Mas é uma área interessante e que precisa também ser melhor explorada. Tá, para a gente ouvir aqui uma fala por último sua, antes da gente encerrar, diga assim, eu tenho uma terra, cara, para alguém. Cara, você que tem uma terra nessa cidade de Maranguape, 3 coisas fáceis, ou mais ou menos fáceis, que não tem nada fácil, mas possíveis de você ter a médio prazo uma receita legal, um investimento razoavelmente médio também, né? Não é uma coisa assim, vai brotar lucro de uma hora para outra. O Maranguape, como nós falamos no princípio aqui, Maranguape tem toda uma condição de produção agrícola e um mercado muito vizinho. Se eu fosse como consultor, juntar pessoas, se eu fosse, por exemplo, o governo de Maranguape, eu iria chamar para fazer um investimento em fruticultura nas diversas áreas da fruticultura. Como nós falamos aqui no começo, nós iríamos para maracujá, nós iríamos para goiaba, nós iríamos ver quem poderia ampliar no abacaxi, que já provou que deu certo, nós iríamos para a produção de limão, nós iríamos ver a produção de uma banana comercial de mercado, porque a nossa banana de serra é muito boa, mas ela não é boa no mercado. Por quê? Por causa da cor. Ela não tem aquela cor bonita. Ela não tem aquela cor bonita que você viu no supermercado. Você vê, a banana do supermercado não é padronizada? A cor e o tamanho? A nossa de serra não atende aquelas. Mas são fazendas de banana, né? Isso, são fazendas de banana. Então, a área que eu aconselharia alguém investir em Maranguape, de acordo com a condição de cada propriedade, seria na fruticultura. Se você tem uma água a mais, a piscicultura também é excelente. Rogério? Esse bate-papo, um bate-papo muito rico, muito diversificado e em um espaço muito pequeno, né? E eu queria fechar, Almeida, o que é que a mensagem que você poderia deixar aí pro empreendedor do agronegócio, o empreendedor em geral, entendeu? E finalizar, né? Olha, tem uma frase muito interessante, acho que é o último discurso do Edson Queiroz. Ele disse: se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de construí-la pelo trabalho, de engrandecê-la pela decência. O trabalho volta à tona. E para o empreendedor do Maranguape, o que eu tenho de dizer a ele é o seguinte: qualquer empreendedor do Maranguape se lembre que, no mínimo, ele começa aqui com 105 mil consumidores ao redor dele. Ao redor, vizinho, na vizinhança dele. E quando ele alargar mais um pouquinho, 30 quilômetros para um lado, 50 para o outro. E se ele for para a tecnologia, isso. Ele Então, tem quando ele arrendar aí, quando ele ampliar isso aí, ele está no meio de 4 milhões de consumidores. Então, pensar bem, empreender, em gestão, com tecnologia, com responsabilidade, ética, e sem esquecer uma questão mundial hoje, que é a questão ambiental. Correto. Então, pronto. Se você tiver essa disposição, você tem o maior incentivo para fazer o quê? Você tem todo esse consumidor
do seu empreendimento, seja ele qual for, ao redor de você. Ótimo. Rogério, Não, Tudo por mim, bem? tudo bem. sensacional. Obrigado pela sua Top, top. participação. Obrigado, pessoal. Dá uma curtida aí, igual o Aldemar Sena, falou. Antônio Almeida Vai. e Aldemar Gacino, de tudo um pouco hoje. Um Obrigado, abraço. Almeida, viu? Obrigado pelo Um estar aqui, abração. ó. Obrigado, Rogério. Obrigado, Eldemar. Um abraço a todos. Corta. Corta.